Bom dia, eu sou Gabriel e hoje começa mais um episódio do Se Liga na História de A Ilha Perdida. Mas, para você que não sabe o que é o Se Liga na História, ele é um programa que passa todos os sábados de 10 até 10h30 aqui na rádio. Nele nós vemos várias obras literárias famosas, interessantes e super legais. No começo de cada livro, nós vemos como a história foi criada, ou como o criador teve a ideia de criá-la. Bem, como eu disse no começo, hoje nós estaremos continuando a história de A Ilha Perdida. E, bom, como eu sempre digo no começo, se você quiser assistir os programas antes, caso você esteja na rádio, é só você ir no YouTube. Apesar de eu acho que vocês já sabem disso, né? Mas eu vou, assim, falar de novo aqui. Vai no YouTube, youtube.radioverso.com. Vocês entenderam, né? É só isso, na verdade. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram, reassistiram, assistindo pela primeira vez. Muito obrigado. E caso você esteja no YouTube, não custa nada você ir na rádio, onde você assiste as coisas no momento em que lançou. Não ao vivo, no momento que lançou. Então, agora, dito isso, se liga na história! A Ilha Perdida. Continuação. Eduardo respondeu: E precisamos economizar fósforos. Não sabemos quantos dias ainda ficaremos aqui. Precisamos ter sempre fósforos para acender a fogueira. Ao mesmo tempo, tenho o pressentimento que amanhã vamos ser salvos. Eu não tenho esperança alguma, disse Henrique. Pararam de falar, porque ouviram um ruído forte, que a princípio não compreenderam o que poderia ser. Henrique perguntou admirado: Está ouvindo? O que será? Parece barulho de motor. Estou, disse Eduardo. É mesmo barulho de motor. Eles vêm nos buscar numa lancha a motor. Eu não disse que estavam com bom pressentimento? Vai dar certo, você vai ver. Vamos depressa fazer uma fogueira para mostrar que estamos aqui. Levantaram-se e apressaram-se em fazer fogo. Deram gritos fortíssimos. Estamos aqui, na ilha! Socorro! Socorro! Perderam vários paus de fósforos antes que a madeira seca pegasse fogo afinal. Depois, uma chamazinha azul começou a se elevar. Eduardo deu gritos de entusiasmo. Agora eles vão nos encontrar. Ponha mais pau seco, Henrique. O motor está cada vez mais perto. Nesse momento, o ruído do motor parecia próximo. Mais próximo. Cada vez mais próximo. Tão próximo que passou sobre suas cabeças. Era um avião. Eduardo olhou para cima, dizendo desanimado: Não é lanche. É avião. Ele não pode nos ver. E mesmo que pudesse, ele está indo embora tão depressa que ele nem conseguiria ver nada. Chorou sem parar de falar. E perdemos tantos fósforos. Se eu soubesse, eu não tinha feito a fogueira. Não faz mal, disse Henrique. Vamos deixar a fogueirinha acesa. Se alguém ver fogo na ilha, vai encontrar o padrinho. E ele vem ver o que é. Não chora. Amanhã vamos começar a jangada, você vai ver. Sentaram-se de novo.
muito tristes. Logo depois, Henrique deitou-se na cama, pôs o braço sobre a cabeça como se fosse um travesseiro e dormiu. Eduardo ficou acordado durante muito tempo, tristonho e pensativo. Estava também impressionado com a situação. Se ninguém viesse procurá-los ali poderiam morrer. Ou de fome, ou picados por alguma cobra venenosa. Devia haver muitas na ilha. Lembrando-se disso, pôs outro pau na fogueira para que nenhum animal se aproximasse. Cansado, afinal deitou-se também e dormiu. Acordaram de madrugada, um pouco assustados com a algazarra de que muitas aves faziam nas árvores ali por perto. Algumas eram desconhecidas da fogueira que haviam feito na véspera, nem sinal, apenas cinzas ainda mornas. Eduardo disse logo: vamos tratar de procurar alguma coisa para comer. Não podemos ficar aqui parados. Eu tô com o corpo todo dolorido, queixou-se Henrique. Nunca estive assim. Parece até que eu tô com febre. É porque dormimos no chão e não estamos acostumados, explicou Eduardo. Vamos andar um pouco, aí isso passa. Eu tenho ainda um pedacinho de pão e uma faísquinha de laranja que eu esqueci no pacote. Vamos comer? Henrique ficou zangado. Você me enganou. Disse ontem que não tinha mais nada para comer. Eduardo explicou. Nem eu sabia, Henrique. Fiquei tão atrapalhado que nem reparei. E depois precisamos poupar munição. Tomou um pedacinho de pão que já estava bem duro, partiu em dois, colocou ele sobre um fiasco de laranja e comeram bem devagarinho. Quando terminaram, Eduardo falou: agora acabou de verdade, não temos mais nada. Agora nós temos que procurar algo para comer. Sacudiu o guardanapo, onde viera o almoço, e esvaziou os bolsos para o irmão ver. Henrique lembrou: tenho uma ideia. Vou tirar a camisa e colocá-lo num pau bem alto, para chamar a atenção de quem passar na margem. O que acha? Boa ideia, mas em que pau será? Deve ser o mais alto possível. Olharam à volta, à procura de uma árvore bem alta. Avistaram um coqueiro bem na beira do rio. Mas era tão alto que parecia muito difícil e arriscado subir nele. Viram outra árvore também na margem. Eduardo falou: aquela está ótima. Henrique tirou a camisa, enrolou-a no pescoço e experimentou subir na árvore. Mas não conseguiu. Depois de várias tentativas, voltou-se para o irmão. Ai, eu não posso. Meu corpo tá doendo muito. Veja se você consegue. Eduardo tomou a camisa de Henrique e começou a subir na árvore. Mais de uma vez. Quase desistiu. Parou para descansar e tomar fôlego. Era muito mais difícil do que imaginava. Lembrou-se, porém, de que isso talvez dependesse da salvação dos dois. Fez um esforço supremo e conseguiu chegar até a copa, junto aos últimos galhos. Sentou-se então lá em cima e descansou. Depois cortou alguns galhos com a faca, que aquela parte ficasse bem à vista da margem. Amarrou as mangas da camisa à volta de um galho e deixou a fralda solta para que o vento a agitasse. Depois desceu rapidamente.
Quando pôs os pés em terra, voltou-se para Henrique. A fisionomia alegre encontrara lá em cima, com um ninho com 5 ovos. Tirou-os do bolso da calça, colocou-os no chão. Eram menores do que os ovos de galinha e também bem peitadinhos. Eduardo falou satisfeito. Hoje não passaremos fome. Temos ovos para comer. Henrique admirou-se. Ovos do quê? Não sei. Só sei que são ovos e alimentam. Não gosto de desmanchar ninhos. Acho isso um ato horrível. Mas é para matar nossa fome, não é? Eu não hesitei. Serão ovos de sabiá? Henrique os examinou. Pode ser até que sejam de sabiá, mas são bem bonitinhos. Mas também podem ser estragados. Eduardo, vai ver que é ovo choco. Será? Daqui a pouco vamos ver. Eu quero fazer uma fritada. Fritada onde? Em que frigideira? Para fritar ovos é preciso de frigideira. Só então Eduardo lembrou-se de que não havia jeito de fritar ovos. Ficou olhando para Henrique e de repente sugeriu: e se a gente arranjasse um pedaço de madeira tão dura como ferro e que resistisse ao fogo? E onde encontrar essa madeira? É impossível. Eduardo coçou a cabeça tristemente. Ora, se soubesse, não teria desmanchado o ninho. Que pena. Vamos procurar alguma fruta. Tá, isso sim. Antes de penetrar na mata, olharam para cima. A camisa de Henrique estava desfraldada e o vento a agitava como se fosse uma bandeira. Colocaram os ovos no chão e entraram na mata, resolvidos a procurar algum alimento. O dia estava muito bonito e o sol prometia esquentar mais tarde. A passarada fazia alvoroço nas árvores mais altas. Para não se perderem como no primeiro dia, foram cortando paus e fincando pelo caminho, para saberem voltar quando quisessem. Andaram durante muito tempo, sem encontrar nada. Henrique, de vez em quando, queixava-se de canseira e de fome. Eduardo examinava todas as árvores, procurando alguma fruta, mas nada encontrava. Assim, andando, chegaram ao outro lado da ilha. Nesse lugar havia uma espécie de praia, e a areia estava cheia de objetos trazidos pela enchente. Viram um sapato de criança, pedaços de madeira, uma garrafa. Aí Henrique lembrou. Ei, quem sabe há até uma frigideira para fritar ovos. Procure bem, Eduardo. Eduardo, que se afastara um pouco, chamou Henrique com um grito. Venha! Depressa! Mancando um pouco, Henrique correu para perto de Eduardo. Ali do lado do irmão, erguia-se uma bananeira. Henrique olhou esperançoso. Mas que desilusão! Não havia caixa de banana. A árvore era muito nova. Deve haver outras, disse Eduardo. Vamos procurar. Andaram cerca de meia hora pela prainha e encontraram mais adiante um cacho de bananas ainda verdes. Eduardo riu com satisfação. Olha, de fome não morreremos. Ao menos comeremos bananas. Henrique tirou o canivete do bolso e, auxiliado por Eduardo, derrubou o cacho. Eram grandes e pareciam gostosas, mas estavam ainda verdes. Eu como assim mesmo, disse Eduardo. Eu tô com muita fome. Comeram algumas no mesmo instante e as acharam deliciosas. Resolveram levar as bananas com todo cuidado para o abrigo improvisado no outro lado da ilha.
descansaram um pouco sobre a areia e batizaram aquela parte da ilha com o nome de Prainha. Prainha. De repente, Eduardo foi ficando pálido e pôs a mão no estômago. Fez uma careta. Henrique, eu acho que eu tô doente. Eu tô sentindo umas dores muito fortes no estômago. Henrique queixou-se. Eu também não tô me sentindo muito bem. Eu acho que foram as bananas. Quem sabe bebendo água possa passar. Tomaram os goles da água e ficaram deitados na areia. Uma porção de tempo. Quando se sentiram melhor, Eduardo propôs ficarem morando na prainha, enquanto não viesse socorro. Assim, como haviam encontrado a bananeira, talvez houvesse outras frutas. Ali mesmo poderiam fazer uma jangada que projetavam. Henrique concordou. Mas nesse dia ainda dormiriam no outro lado, porque lá haviam ficado os ovos e o pedaço de corda que sobrara da canoa. Para não perder tempo, começaram a trabalhar na jangada. Ambos haviam lido num livro de que forma se faz uma jangada. Cortariam primeiro uns paus mais grossos para fazer a amarração. Paus menores seriam postos em cima e amarrados com cipós. Passaram o dia todo e não conseguiram cortar nenhum pau. Embora manejassem o canivete, outra faca, quando perceberam, o dia estava declinando. Eduardo propôs atravessar a ilha sozinho e buscar os ovos e a corda que haviam ficado do outro lado. Henrique perguntou. Mas e se você se perder? Vai ser muito pior. Não há perigo. Deixe todo o caminho marcado, nessa direção. Olha, você tá mancando. E com dor no corpo. Eu vou num instante. Mas você teve dor de estômago, falou Henrique. Agora já tô bom. Eduardo sentiu vontade de comer mais bananas, mas receou que fizessem mal. Bebeu uns goles da água e entrou sozinho na mata, prometendo voltar logo. Henrique continuou a procurar paus para a jangada. A Ilha Perdida. Capítulo 6. A ilha tinha habitantes? De vez em quando, Henrique assobiava para disfarçar a solidão. Arrependia-se de haver deixado o irmão ir só. Desde que haviam desembarcado na ilha, só haviam cometido erros. E se o Eduardo se perdesse? Quando sentiu a fome apertar, comeu outra banana e deitou-se para descansar. Sentia-se cansadíssimo. Fechou os olhos num instante. Depois abriu-os novamente. E deitado de costas, ficou olhando para o céu. De repente, uma sombra se aproximava. Voltou-se ao lado, pensando que era seu irmão. E já ia perguntar. Já voltou? Quando viu um homem desconhecido diante dele. Tinha barbas compridas, cabelos pelos ombros. Estava quase nu. Sobre seu ombro esquerdo, carregava um lindo papagaio, que olhava fixamente para Henrique. O homem também olhava para Henrique, sem dizer nada. Espantadíssimo. Henrique também não falara. Parecia mudo. De súbito, o homem perguntou: O que está fazendo aqui? Não sabe que esta ilha é minha? Henrique levantou-se um pouco amedrontado. Não, eu não sabia, senhor. Eu não sabia. O homem deu uma volta, examinando o menino. Depois continuou a falar. Vivo nesta ilha há muitos anos e não gosto de ser importunado.
Todos os que vêm aqui vêm por maldade, para caçar os bichos que são meus amigos. E eu não gosto disso. Eu não vim para caçar, disse Henrique. Viemos passear aqui. A nossa canoa rodou o rio abaixo. Agora não podemos voltar. Estamos fazendo uma jangada para voltarmos. Eu e o meu irmão Eduardo. O senhor pode nos ajudar? O homem sacudiu a cabeça. Não acredito em nada que você está dizendo. Vocês vieram aqui para me espiar e descobrir minha vida, pois não terão esse gosto. Quem vem por curiosidade vira meu prisioneiro. Acompanhe-me. Um pouco assustado, Henrique ficou parado na frente dele. Depois murmurou: Nós não viemos por curiosidade. Nenhum de nós acreditava que a ilha fosse habitada. Pode acreditar no que eu estou dizendo. Meu irmão e eu viemos passear aqui e pretendíamos voltar no mesmo dia em que veio a enchente. Não pudemos voltar e ficamos esperando a enchente passar. Nossa canoa rodou e não pudemos voltar. O senhor desculpe, mas precisamos ir embora para nossa casa. O homem sorriu e coçou a barba comprida. O papagaio gritou: Vamos embora, Simão! O homem passou a mão nas penas do papagaio. Quieto, Bonnie. Depois falou para Henrique: Voltar de que jeito? Você pensa que quem chega aqui consegue voltar? Você está muito enganado. Quem vem parar aqui, fica aqui. Acompanhe-me. Henrique hesitou. E o meu irmão Eduardo? O senhor não pode esperar um pouquinho? Ele foi o outro lado da ilha buscar umas coisas que deixamos lá. Se ele não me encontrar aqui, ficará assustado. A voz de Henrique estava trêmula. O homem respondeu, meio zangado: Deixe de lamúrias. Vem logo comigo. Por que vieram, afinal? Isso daqui é meu. E ninguém tem direito de tomar o que é meu. Venha. O homem bateu no peito. Henrique resolveu insistir para mostrar que não tinha medo. Faça o favor de esperar, Eduardo. Ele não vai demorar. Disse que vinha logo. O homem não deixou Henrique continuar. Zangou-se e respondeu: Menino teimoso e desobediente. Cale-se, não diga uma palavra mais. E acompanhe-me bem direitinho. Senão você vai se arrepender. O homem começou a andar pela areia, humildemente. Henrique acompanhou. Sentia dor nos pés e na cabeça. Foi mancando atrás do homem, que andava depressa. Olhou para trás, com pena de deixar a jangada já começada. Entraram pela mata adentro. Henrique teve a ideia de deixar algum sinal para Eduardo saber o que acontecia. Mas não havia nada que pudesse fazer. Então espetou o canivete numa árvore pequena na entrada da mata. Eduardo havia de descobrir o canivete enterrado ali e havia de desconfiar. Quem sabe até seguiria no mesmo caminho. O papagaio começou a cantarolar sobre o ombro do homem. De vez em quando, olhava para trás para ver se Henrique vinha seguindo. Andaram em silêncio durante algum tempo. Os galhos das árvores batiam no rosto de Henrique, e ele nem sentia. Percebeu que estava escurecendo, e logo seria noite fechada. Com surpresa, Henrique viu, de repente, um caminho sem arbustos, sem cipós, sem árvores. Era uma pequena entrada bem limpa, sem nada que atrapalhasse os caminhantes. Pensou que Eduardo e ele haviam andado tanto através da ilha que não tinham descoberto aquela bonita entrada. O homem caminhava na frente, sem olhar para os lados
e sem falar nada. Dava passos longos, como se estivesse muito acostumado a passar por lá. Nesse momento, Henrique reparou que ele carregava uma machadinha na cintura. Chegaram ao fim da estrada. Com surpresa, Henrique viu na frente deles uma escadinha de pedra, mas tão escondida entre as folagens que seria difícil ou quase impossível descobri-la. O homem levantou a folhagem com os braços compridos, e depois que Henrique começou a subir, deixou cair a folhagem novamente. E nada mais se viu na escada. Subiram os degraus até chegar na outra parte da ilha, muito mais elevada que a primeira. Ali devia ser a habitação do homem barbudo. Havia árvores pequenas, cheias de flores azuis e roxas, papagaios, periquitos, macacos. Era bem a ilha que Henrique imaginara. A bicharada começou a fazer barulho ao ver o homem, mas ele levantou um braço, pedindo para que eles ficassem quietos. E tudo se aquietou. Então, Henrique viu uma espécie de gruta de pedra, em cima de um barranco. Ao lado do barranco, 2 árvores gigantes. Uma outra escada, de 4 degraus, feita de cipós e tábuas, conduzida à porta da caverna. Quando Henrique levantou os olhos para a morada do homem, ficou branco de susto. Deitada na entrada da gruta, uma oncinha pintada lambia as patas. Era pequena, mas parecia um gato enorme. Tinha olhos amarelados, pelo brilhante e todo cheio de pintas amarelas, e bigodes fios e compridos, pretos. Quando viu Henrique passar ao lado, ela se levantou com um pelo eriçado e assoprou como um gato que está bravo. Mas o homem falou umas palavras que Henrique não compreendeu e ela acalmou-se. Tomou-a a deitar e lamber as patas. Entraram na caverna. Era bem grande e forrada de areia clara. Sobre a areia havia peles de animais e folhas secas. De um lado estava a cama do homem. Era feita de tiras de couro, trançadas e presas nos paus da cama. Tudo sobre as tiras. Estavam estendidas a peles de animais servindo de colchão, e uma espécie de manta feita de penas coloridas de aves. Nas paredes da gruta viam-se penas, plantas, armas feitas de pedra. Henrique olhava tudo, mudo de admiração. A oncinha deu umas voltas pela gruta. Depois deitou-se na entrada, como se fosse um cão de guarda. O homem disse a Henrique que se deitasse sobre o colchão de penas de aves, não propriamente um colchão, mas parecia uma colcha multicor. Henrique estava tanto cansado que obedeceu imediatamente. Deitou-se e se sentiu melhor. O homem ofereceu-lhe uma bebida numa caneca feita de madeira. Henrique tomou uns goles. Sentiu um gosto amargo. Devia ser feita de frutas ou folhas fermentadas, mas sentiu um grande bem-estar. E cerrou os olhos. Quando os abriu, viu o homem andando de um lado para o outro, preparando o jantar. Só então Henrique percebeu de que já era noite, e havia uma lanterna no canto mais escuro da caverna. Era uma luzinha fraca, mas iluminava tudo muito bem. Vendo a chama avermelhada numa vasilha de pedra, de ferro, Henrique não pôde deixar de perguntar: "Que espécie de óleo o senhor usa na lâmpada?" "Óleo de capivara", respondeu o homem, mexendo na comida no fogãozinho. "E o senhor mora nessa ilha desde moço?" "Desde que eu tinha 20 e poucos anos." Henrique queria conversar e saber mais, uma porção de coisas, mas o homem barbudo não queria conversar. Henrique ficou meio deitado, olhando a luz que o vento fazia oscilar. Um ventinho fraco penetrava
pela porta da gruta. Depois Henrique perguntou: "E mora sozinho aqui?" "Tenho vários companheiros. Não está vendo? Estão sempre comigo." Só então Henrique reparou nos outros animais que estavam na caverna. Uma tartaruga, uma coruja com os olhos muito abertos e redondos, e um morcego, que começou a andar de um lado para o outro, arrastando suas asas enormes. A coruja e o morcego estavam se preparando para sair. Dormiam durante o dia e à noite, enquanto os outros animais dormiam, eles saíam para percorrer a ilha. Bem, e por hoje é só. Muito obrigado àqueles que assistiram, reassistiram, estão assistindo pela primeira vez, sei lá, estão assistindo pela 15ª vez. Muito obrigado, ajuda demais. E eu já disse no começo, mas eu vou repetir, né, já que, se você quiser, é só você ir lá no YouTube. Aí você vai conseguir assistir todos os vídeos que saíram da Se Liga na História até hoje. Só vai lá no YouTube, vai na playlist, vai em playlists, vai no Se Liga na História e vê todos os 27 com esse daqui vídeos que saíram. Então, muito obrigado de novo, muito obrigado àqueles que assistiram. E se você quiser assistir na rádio, só você pesquisar no Google Rádio Veloz. Só isso. Pesquisa na aba de pesquisa Rádio Veloz, clica no primeiro, eu acho, e já tá lá. Já tá na Rádio Veloz. Já tá ouvindo. Que é onde esses programas saem normalmente. Então, agora dito isso, tchau! E até o próximo programa!